E, sem nos delongar muito, expressando a nossa alegria de compartilhar a palavra de Deus. Y sem otros comentarios y en el marco de nuestra alegría en poder compartir la palabra de Dios, convido-vos a que abram a Sagrada Escritura. les invito a que abram la palabra de Dios. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, dos versos 14 e 15. Les invito a que ubiquen en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. E compartilharemos a leitura, a exposição e o nosso entendimento da verdade de Deus para a nossa vida. Y vamos a compartir la lectura, la exposición y nuestra comprensión con respecto a la verdad de Dios para nuestra vida. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vou pedir que o pastor Marconi faça a leitura. Perfeito. Depois que Juan foi encarcelado, Jesus vino a Galiléia predicando o evangelho del reino de Deus, dizendo: el tiempo se ha cumprido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Vamos bondoso, orar. Deus eterno, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor eterno. Muito obrigado pela eterna salvação em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. E agora, neste momento, ó Deus, de adoração, de culto, suplicamos-te que fale ao nosso coração, fale a nossa vida, fale através da tua palavra. E cada vez mais, Senhor Deus, alimente a nossa alma, alimente a nossa fé, o conhecimento que temos e devemos ter de ti, e a plena certeza e segurança do teu Filho amado Jesus, nosso eterno Senhor, Salvador e Pastor. É o que nós te suplicamos em nome dele. Amém. Amém. Como vocês se deram conta, o pastor Edinaldo orou, rogando a direção do Senhor, a fim de que podamos entender sua palavra. Meus amados irmãos, o Evangelho de Marcos, ele muito provavelmente foi escrito basicamente lá pelo ano 64, entre o ano 64 e o ano 69 da nossa era. Perfeito. Mis amados hermanos, o Evangelho de Marcos muito provavelmente foi escrito entre o ano 64 e 69 de nossa era, é decir, no primeiro século. Nós acreditamos que Marcos direcionou este evangelho primariamente à igreja cristã que estava na capital do Império Romano, em Roma. Nós cremos que Marcos destinou de maneira muito especial este evangelho à igreja que estava na cidade de Roma. Também acreditamos que Marcos recebeu do apóstolo Pedro a maioria das informações contidas nesse evangelho. Também cremos que Marcos recebeu do apóstolo Pedro a maioria das informações que temos neste evangelho. E é evidente, Marcos, como um crente no Senhor Jesus Cristo, também tinha passado por todo tipo de aprendizado das verdades de Cristo através dos apóstolos. E obviamente, Marcos, como um creyente no Senhor Jesus Cristo, havia aprendido muitas destas verdades por sua experiência na caminhada cristiana. Também podemos aprender ao longo da história que este evangelho teve o seu lugar naquele momento para a igreja de Roma. Também podemos aprender desde o estudo da história da igreja que o evangelho de Marcos foi, você disse que foi especial para a igreja de Roma, foi importante? Para o contexto da igreja de Roma. Perfeito. Graças. Também aprendemos através do estudo da história da igreja cristiana
que o Evangelho de Marcos foi muito importante, foi especial para o contexto, para a situação de los creyentes que estavam em Roma. E que contexto era este? E que contexto? Não era uma, perdão, não era um contexto, uma situação favorável à pregação do evangelho. E o contexto, que contexto? Em que contexto os creyentes estavam? Não era um contexto, não era uma situação favorável à predicação do evangelho. Aliás, nunca seria favorável ao contexto da pregação do evangelho o cristianismo no mundo. Como sabemos, ao revés, nunca é favorável, nunca é cômoda a situação, a possibilidade de predicar o evangelho de nosso Senhor no mundo. Pela história, nós sabemos que, a partir do ano 49, o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma. Por la história, nós sabemos que a partir do ano 49 da era cristiana, o imperador Cláudio expulsou os cristianos da cidade de Roma. A expulsão dos judeus, juntamente com os cristãos que estavam em Roma, marcou um momento significativo para a história da igreja. A expulsão de los judíos e também de los cristianos de la cidade de Roma marcou, é um hito em la história do cristianismo antigo, primitivo. De tal modo que nós podemos destacar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo foi que nós seríamos perseguidos. De tal maneira que nós podemos destacar que a mensagem do Senhor Jesus Cristo é que os cristianos seriam perseguidos. E estava se cumprindo naquele contexto. E este mensagem, este anúncio de Jesus Cristo se estava cumprindo em aqueles dias, no contexto dos creyentes. E, em destaque no Evangelho de Marcos, a igreja de Roma estava sofrendo já as ameaças do imperador Nero. O destaque, é isso que você disse? Isso. Okay. Destaque no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, o destaque se nota que a igreja a la qual o Evangelho foi destinado estava bajo persecuções, estava bajo circunstâncias complexas. E não é por curiosidade que eu vou destacar algo aqui nesse contexto. E não é al azar, não de maneira gratuita, sem nexo, sem sentido, que eu vou destacar algumas coisas do contexto dos cristianos. Primeiro, passaram-se aproximadamente 3 décadas da ascensão do nosso Senhor. Primeiro, se haviam passado cerca de 3 décadas, de 30 anos, desde o ascenso de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo, a pregação apostólica já estava circulando no Império Romano. Segundo hecho, a predicação apostólica já estava sucedendo em diferentes partes do Império Romano. E este evangelho pregado nesse contexto, após aproximadamente 30 décadas da ascensão do nosso Senhor, o mesmo período de pregação e ensino dos apóstolos, a igreja estava sendo pressionada. E este evangelho de Marcos, entregado, destinado, mais ou menos 30 anos depois do ascenso de nosso Senhor, certo? A entrega deste evangelho acontece em um momento de persecução a los cristianos em diferentes partes. O que nos leva a crer, meus queridos irmãos, que o Evangelho de Marcos, pela graça da inspiração do Santo Espírito, o que nos leva a crer, irmãos, que o Evangelho de Marcos, por la santa inspiração, por la inspiração do Espírito Santo, foi apropriado para aquele momento,
foi adequado para aquele momento, de tal maneira que a igreja de Roma pudesse suportar as perseguições em Cristo Jesus. de tal maneira que a igreja de Roma pudiera soportar las persecuciones a causa de sua fidelidade a Jesucristo. É por essas razões que nós vamos entender que Marcos apresenta à igreja de Roma as boas novas, o sentido da palavra evangelho. Por estas razões é que vamos entender o porquê Marcos apresenta à igreja de Roma, por exemplo, o sentido da palavra evangelho, As boas novas de Jesus Cristo, Filho de Deus. las buenas nuevas de Jesucristo, Hijo de Deus. É o sentido, é a tradução da palavra evangelho, as boas notícias, as novidades sobre aquele que é o nosso Messias, o nosso Senhor, o ungido, Filho de Deus, Jesus Cristo. Este é o sentido, mis hermanos, de la palavra evangelho, las buenas nuevas que anunciam a Jesucristo, el Messias, el ungido, el Hijo de Deus. Assim sendo, meus queridos irmãos, na passagem que nós lemos, Marcos registra o final de uma transição. Por lo tanto, hermanos, en los versículos leídos en el capítulo 1, vemos acá Marcos registrando, ¿cierto? Una transición, el final de una transición. João Batista, o último dos profetas, sai de cena e entra aquele a qual o próprio João Batista pregara, dizendo: após mim vem o que é mais poderoso do que eu. Juan el Bautista, el último de los profetas de la era del Antiguo Testamento, había desaparecido, ya no estaba. Y ahora entra en la escena a Jesucristo, lo mismo que había sido anunciado por Juan el Bautista, que en una ocasión dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conforme verso 7 desse capítulo 1, João Batista dizia, pregava. Según el versículo 7 de este capítulo 1 de Marcos, Juan el Bautista predicava dizendo: viene tras mí es el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correia de su calzado. Essa mensagem do mais poderoso, do mais forte, é a mensagem que a igreja de Roma precisava. Este mensaje del más poderoso, del más fuerte es el mensaje que la iglesia que estaba en Roma necesitaba. E por essas razões, meus queridos irmãos, nós propusemos apresentar nesta exposição. E por estas razões, meus queridos irmãos, nós decidimos apresentar nesta exposição, neste sermão, que Marcos registra que Jesus veio trazer as boas novas sobre Deus. Que Marcos registra que Jesus vino a trazer as buenas nuevas sobre Deus. Vejam o verso 14, principalmente a parte final. Fíjense no versículo 14, especialmente na parte final. Pode ler, por favor, reverendo. Que diz: Jesus vino a Galileia predicando o evangelho do reino de Deus. Jesus veio para a Galileia pregando o evangelho de Deus. O evangelho, as boas novas sobre o reino de Deus. A novidade para a igreja era o reino de Deus, não o Império Romano. Jesus viene a Galileia predicando o reino de Deus. Fíjense, a novidade para a igreja de Roma, para a igreja que estava em Roma, não era o Império Romano, era a chegada do reino de Deus. As boas novas, o evangelho, era para demonstrar a igreja de Roma, já sofrendo os princípios da perseguição, que o reino pertence a Deus. A intenção de anunciar o reino de Deus, ou mais exatamente, as buenas nuevas, o evangelho, é para destacar. Desculpa, pode repetir aí na segunda parte? Pode repetir a ideia, por favor. Para destacar que a boa notícia é o reino de Deus.
para destacar, certo? O anúncio de las buenas nuevas del Evangelho é para destacar que a boa notícia é o reino de Deus. E, curiosamente, o reino que a comunidade judaica havia esquecido. E, curiosamente, se trata de reino que a comunidade judia se havia olvidado. Mas agora, para os cristãos, depois de 30 anos aproximadamente da ascensão do Senhor e pregação apostólica, era necessário eles estarem seguros no reino de Deus. Pero agora, tras mais ou menos 30 anos desde o ascenso de Jesucristo, para os cristianos era uma verdade potente para que estuvieran aferrados, certo, a Deus. Era para eles já terem a consciência do que nos ensina o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Era necessário que eles tuvieran a consciência, certo, de lo que dice el Salmo 24, que afirma que al Senhor pertenece a terra e tudo que há em ella. Por essas razões, para a Igreja de Roma, o Evangelho de Marcos vai afirmar que Jesus é o pregador das boas novas sobre o reino de Deus. Por estas razões, a la Igreja de Roma, para a Igreja de Roma, o Evangelho de Marcos destaca que Jesus é o predicador do Evangelho do reino de Deus. E para a igreja em todas as eras, porque nós continuamos sobre o cuidado desta maravilha, o reino de Deus em nós. E não somente para a Igreja de Roma, sino que para a Igreja em todas as épocas, porque nós, os cristianos, certo, seguimos bajo os cuidados do Senhor, bajo os cuidados de Jesucristo. E como disse João, Jesus veio pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido. Por isso, o tempo de Deus está em Jesus. E como dijo Juan el Bautista, certo? O tempo de Deus está cumprido. E este tempo é cumprido em la persona de Jesucristo. Assim sendo, Jesus, o pregador das boas novas sobre o reino de Deus, vai mostrar que ele mesmo, nele, na sua pessoa, o tempo está cumprido. Por lo tanto, Jesus, o predicador do reino de Deus, vai demonstrar que em ele mesmo o tempo de Deus está cumprido. Não era todo o tempo que o Império Romano poderia conquistar, mas era o tempo em que a igreja deveria esperar em Cristo Jesus. Pode repetir, por favor? Não era o tempo das conquistas do Império Romano, mas era o tempo do Senhor Jesus Cristo e aguardá-lo. Não era o tempo de las conquistas de los más grandes logros del Império Romano, pero era o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo, era o tempo de Jesus Cristo, no que mais? De aguardar Jesus Cristo. Vou repetir, hermanos, não era o tempo de los más grandes logros del Império Romano, pero era o tempo de aguardar, certo, a Jesus Cristo. O tempo de Deus em Jesus Cristo é uma novidade, uma boa nova, é um evangelho para a igreja de Roma. O tempo de Deus em Cristo Jesus era uma novidade, era uma boa nova para a igreja que estava em Roma. Pastor, só um momento, eu vou ter que trocar de fone. Ele pede um tempito porque vai cambiar seu audífono. Oi. Sim. Está me ouvindo? Sim, estou. Assim, meus queridos irmãos, Jesus pregava dizendo: o tempo está cumprido, cumpriu-se em mim. É hora da igreja entender que este é o reino. Assim, meus irmãos, Jesus predicava que o tempo era cumprido e se havia cumprido em ele. Era o momento da igreja entender isso. Num segundo momento, o texto também nos afirma
que Jesus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Em um segundo momento, o texto também nos diz que o tempo é cumprido e que o reino de Deus está cerca, se ha acercado. O tempo do reino de Deus. Observem, meus queridos irmãos, 30 anos da ascensão de Jesus. Jesus não voltou? Tenham presente, meus irmãos, se haviam passado 30 anos desde o ascenso de Jesus e Jesus não havia vuelto, não havia regressado. A pregação dos apóstolos também mais de 30 anos. E onde está Jesus? Também já se haviam passado mais de 30 anos desde que os apóstolos haviam começado a predicar. Eram 30 anos de predicação apostólica. E a pergunta que podemos fazer é: onde estava Jesus? Marcos, pela graça do Espírito Santo, vai apresentar dizendo: o reino é de Deus. Esse é o tempo, o reino é de Deus. Tudo pertence a ele, não importa quem esteja no governo agora. Marcos, por la gracia del Espíritu Santo, por la dirección del Espíritu Santo, afirma: el tiempo es de Dios, el tiempo se ha cumplido, no importa los gobiernos humanos. Está próximo. Está cerca. Ele virá. Ele vendrá. Portanto, a igreja deveria estar segura nesta boa notícia. Este mundo pertence a Deus. Por lo tanto, a igreja devia estar segura, devia ter a confiança. Este tempo pertence a Deus, é o tempo de Deus. Bem como todos nós, ao longo da história, ao olhar a história da igreja, devemos perceber isto. Assim como todos os cristianos, ao estudar, ao mirar a história da igreja, devemos entender isso. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Al Senhor pertence a terra e tudo o que há em ela. E por último, meus queridos irmãos, o texto também nos diz o apelo da pregação de Jesus Cristo, isto é, a chamada de atenção: arrependei-vos e crede no Evangelho. E finalmente, meus irmãos, o texto também nos diz, nos apresenta cá um apelo, uma chamada do Senhor Jesus Cristo: arrepentios e crede en el Evangelho. Podemos imaginar uma igreja sufocada, apreensiva devido à perseguição lá em Roma. Podemos imaginar uma igreja ahogada, apreensiva, bajo as persecuções do Império Romano. Muito preocupada com a sua situação atual. Harto preocupada com a contingência, com a situação de seu tempo. O apóstolo Paulo havia pedido para Timóteo uma prática de súplica pelos governantes, a fim de que nós não passássemos pelas dificuldades. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Em sua primeira epístola a Timoteu, Pablo anima Timoteu a orar por las autoridades del mundo, certo? Que ele e os creyentes pudieran orar por las autoridades, por los gobernantes, a fim de que a igreja não tivesse que enfrentar situações muito difíceis, muito complexas. Mas existe uma questão histórica envolvida entre a carta de Paulo a Timóteo e a epístola e o Evangelho de Marcos. Pero hay una cuestión histórica entre la epístola de Pablo a Timoteo y el Evangelio de Marcos. Aproximadamente 2 anos de diferença de uma carta para outra. Aproximadamente cerca de 2 anos entre um documento e outro. Paulo provavelmente escreve para Timóteo no ano 62 da nossa era cristã. Pablo, muito provavelmente, escreve a Timoteu no ano 62 da era cristiana. Marcos possivelmente circula o seu evangelho no ano 64. E o evangelho de Marcos, muito provavelmente, circula entre os cristianos 2 anos depois, no ano 64. Se é certa esse distanciamento, se é correta essa distância entre um e outro documento, nós podemos ver que a oração falhou, porque o Império Romano perseguiu.
si es cierta esta cronología, se puede pensar la oración de la iglesia falló, porque el Imperio Romano seguía empreendendo persecuções a los cristianos. Mas o que nós entendemos pela aplicação de todo o texto é que Paulo estava dizendo a Timóteo: ore, ainda que eles persigam, mas ore. Vamos ver se te passa por isso. Pero lo que podemos entender de las palabras de Pablo a Timoteo es: oren, siguen orando, aunque que toque a igreja persecuções e tempos complejos, devemos seguir orando para que a igreja pueda cruzar este período difícil. Mas por que eu trouxe este pensamento agora para arrepender e ter fé nas boas novas? Pero por que les traigo esta perspectiva, certo? E buscando conectá-la a esta frase: arrepentíos e crer no Evangelho. É por conta de que as boas novas trazidas por Jesus Cristo sobre o reino de Deus, o tempo cumprido nele, e esse tempo ser o próprio reino de Deus, é devido a que as buenas novas traídas por Jesus Cristo, pode repetir a segunda parte? Trazidas por Jesus Cristo sobre o tempo de Deus em Jesus Cristo, e este tempo ser o reino de Deus, é devido a que as buenas novas traídas por Jesus Cristo, de que o tempo de Deus em Cristo Jesus, o tempo de Deus em Cristo Jesus e era o reino de Deus. Perfeito, graças. Que o tempo de Deus em Cristo Jesus era o reino de Deus. O reino de Deus não era aquela matéria, não era Roma, não era Jerusalém ainda. O reino de Deus não tinha que ver, meus irmãos, com Roma, com o Império Romano, com as circunstâncias políticas. O reino de Deus estava dentro do coração, do arrependimento, da fé no Evangelho. O reino de Deus estava dentro do coração, no arrependimento, na fé, no Evangelho. A palavra arrependimento ela tem um peso técnico. A palavra arrependimento tem peso técnico, tem uma marca, rasgo técnico. Na linguagem e aplicação. Enquanto a sua linguagem e aplicação. Disse os estudiosos que é uma internalização da consciência, isto é, eu estou certo do que é certo e errado e certo do que é errado. Segundo os estudiosos, é uma internalização, certo? Tem que ver com uma internalização em la consciência. Eu estou certo de lo que é certo, o correto, com respeito a lo que é correto, e estou também convencido de lo que não é correto, é decir, de lo que é errado. Então, para a igreja cristã, a igreja de Roma, as boas novas sobre o reino de Deus era que era certo, e não o Império Romano, que era errado. Então, para a igreja de Roma, as boas novas, então, para o Império Romano, as boas novas eram o reino de Deus, e isto é certo. O Império Romano é errado. Perfeito. Então, para a igreja de Roma, o reino de Deus, lo correto era o reino de Deus, e não Roma, e não o Império Romano. Este arrependimento era a mudança da consciência, da própria mente em relação à verdade divina. Este arrependimento era o cambio, era a mudança da mente hacia a verdade divina. Agora, não era esperar por uma mudança no Império Romano, era esperar por Jesus Cristo, o tempo que Deus deu para se cumprir nele. A questão, meus irmãos, não era esperar cambio na estrutura política no Império Romano, era esperar o tempo em Jesus Cristo, que é o tempo do reino de Deus. E aí nós podemos ver o arrependimento, isto é, a igreja de Roma, os cristãos em Roma, os crentes em Roma, deviam esperar em Jesus Cristo. E nisso vemos o arrependimento. É decir, os cristianos, os creyentes deveriam esperar em Jesus Cristo.
Esta é a mudança de mente. Este es el cambio de mente. Eu não espero pelo mundo. Yo no espero por el mundo. Eu espero unicamente por Jesus Cristo. Yo espero únicamente en Cristo Jesús. Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, Pablo, escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai afirmar que os crentes de Tessalônica abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. ele afirma em dicha epístola que os creyentes de Tesalônica abandonaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E não só isso, para aguardar do céu a Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. E não somente isso, sino que para aguardar a Jesucristo, que nos livra da ira venidera. Isto é arrependimento. Isto é arrependimento. E também é o exercício da fé. E também é o exercício da fé. Posso lembrar de Hebreus capítulo 11, verso 1. Podemos acordar-nos de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Reverendo, você pode ler? Claro. Me dá um minuto. E diz o seguinte, Hebreus 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. É a fé dos Tessalonicenses. Aguardar do céu Jesus Cristo. É a fé de los Tessalonicenses. Aguardar del cielo al Senhor Jesucristo. Era a apresentação do arrependimento deles. Nós não confiamos mais nos ídolos, mas em Deus que mandou seu Filho. Era a apresentação do quê? Do arrependimento, a mudança de mente. Nós não confiamos mais no mundo, mas aguardamos Jesus. Era a apresentação do arrependimento. Nós outros não confiamos mais em los ídolos, mas confiamos em Jesus. Assim sendo, meus queridos irmãos, como nos ensina... Desculpa, siga. Assim sendo, meus queridos irmãos, como nos ensina este evangelho sobre Jesus, o Filho de Deus. Por lo tanto, meus queridos irmãos, segundo nos ensina este evangelho, que nos ensina esse evangelho, que nos ensina sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos segundo este evangelho de Marcos, que nos ensina sobre Jesus Cristo, o Hijo de Deus. Ele é o pregador das boas novas sobre Deus. Ele é o predicador de las buenas nuevas sobre Deus. O mundo não sabia nada perfeitamente sobre Deus. O mundo não sabia nada sobre Deus. Nós podemos ver até a comunidade judaica, a comunidade dos judeus não sabiam nada sobre Deus. Incluso, nós outros podemos ver que a comunidade judia não sabia nada sobre Deus. Mas como pode isso? Eles não tinham os profetas, a aliança, eles não tinham a lei, como é que eles não sabiam nada sobre Deus? Pero como é possível isso? Porque eles tinham os profetas, a aliança, certo? E não sabiam nada de Deus. Mas o apóstolo Paulo, no capítulo 10 da carta aos Romanos... Pero Pablo, no capítulo 10 da carta aos Romanos... Ele expõe, ele faz uma defesa de que os judeus tinham zelo, tinham um apego por Deus. Ele faz uma defesa, ele demonstra que os judeus tinham selo por Deus. Mas Paulo disse entendimento, porque esse entendimento é em Jesus Cristo. Tinham selo, é certo, segundo Paulo, pero era um selo sem entendimento, porque este entendimento é em Jesus Cristo, deve ser em Jesus Cristo. Se não tem Jesus Cristo, não tem o arrependimento e a fé para com o reino de Deus. Se uno não tem a Jesus Cristo, não tem o arrependimento e a fé no reino de Deus. E isto era uma tragédia para o povo judeu. Isto era uma tragédia para o povo judeu. Por isso eles se revoltavam com a mensagem de Cristo. Por isso eles se rebelavam contra a mensagem de Jesus Cristo. Ele não poderia ser a expressão maior da vontade de Deus. Segundo os judeus, Jesus Cristo não poderia ser a expressão que mais? A expressão exata do reino de Deus, da vontade de Deus. Segundo os judeus, Jesus Cristo não poderia ser a expressão exata do reino de Deus. Mas a Epístola aos Hebreus nos prova isso. Ele é a expressão exata do ser de Deus.
Pero la epístola a los hebreos nos prueba isso, que Jesucristo é a expressão exata do reino de Deus. O Evangelho de Marcos vai mostrar à igreja de Roma. Esse é o arrependimento, essa é a fé, esta é a pregação, e não só para os judeus, mas para os romanos. O Evangelho de Marcos vai mostrar que este é o arrependimento, a fé, a predicação, certo? Que mais? Do reino de Deus. Que o Evangelho de Marcos vai mostrar que este é o arrependimento, a fé, a predicação no reino de Deus. Assim como vimos em Paulo, na carta aos Romanos, que os judeus tinham um apego, um zelo por Deus, mas sem entendimento. Assim como vemos em Romanos, em la carta de Pablo a los Romanos, que os judeus tinham selo, pero sem entendimento. E isto era uma tragédia para eles? Isto era uma tragédia para eles. Assim também para com os gentios. Assim também para com os gentiles. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 12. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 12. Por favor, pastor, leia para nós. Que diz o seguinte, Efésios 2:12. En aquele tempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Isso é a tragédia da humanidade. Essa, meus irmãos, essa é a tragédia da humanidade. Não tem arrependimento, não tem fé, não tem reino. Não tem arrependimento, não tem fé, não tem reino. E Paulo vai dizer, naquele tempo vocês estavam sem Deus no mundo. E Paulo vai dizer, naquele tempo vocês estavam sem Deus no mundo. Sem Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo. Graças a Deus, para com as igrejas, para com a igreja de Roma, Jesus Cristo nos veio. Pero graças a Deus, foi uma bendição, Jesus Cristo ha venido, uma bendição para as igrejas, para os creyentes, a isso se refere. Para pregar o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Para predicar o evangelho, as boas novas do reino de Deus. Que este é o tempo de Deus. Que dizer que este é o tempo de Deus. E nosso trabalho é se arrepender e crer nesta boa nova. Que nosso trabalho, nossa labor é arrepentir-nos e crer nesta boa nova. Assim, meus queridos irmãos, não só para com a igreja de Roma. Por lo tanto, meus queridos irmãos, não só para a igreja de Roma. 30 anos após, aproximadamente 30 anos após a ascensão de Jesus e a pregação apostólica. 30 anos tras o ascenso de Jesus e 30 anos desde que os apóstolos predicavam o evangelho. Também para nós são quase 2 milênios. Também para nós outros são quase 2 milênios, são quase 2.000 anos. E nós precisamos cada vez mais entender que o tempo está cumprido. E nós outros necessitamos cada vez mais entender que o tempo é cumprido. No Evangelho de Lucas, ele vai dizer que a pregação de Jesus Cristo disse que o reino estava dentro de nós. E no Evangelho de Lucas, lemos no Evangelho de Lucas, lemos que coisa? Que o reino de Deus está dentro de nós. Perfeito. E no Evangelho de Lucas, lemos que o reino de Deus está dentro de nós outros. Nós aguardamos. São aproximadamente 2 milênios da ascensão de nosso Senhor. Nós outros aguardamos, esperamos. São praticamente 2.000 anos desde o ascenso de nosso Senhor. O mundo continua hostil à pregação do Evangelho. O mundo sigue hostil, opuesto à predicação do Evangelho. É cumprimento da Sagrada Escritura. Isso é cumprimento da Sagrada Escritura. O Salmo 2. O Salmo 2. Os gentios se enfurecem e se levantam contra o ungido. Os gentiles se enfurecem, se levantam em contra do ungido. Mas eles, juntamente com nós, verão Cristo Jesus vindo na sua glória. Pero eles, os gentiles, juntamente com nós, os cristianos, eles verão Jesus Cristo vindo em sua glória. Não só os crentes, mas Paulo diz aos Filipenses que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Não somente os creyentes, sino que, tal como Pablo afirma em uma de suas epístolas, todo ojo verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe esta novidade, este evangelho. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo trajo esta novedad, este evangelio. O tempo está cumprido. El tiempo es cumplido. É o tempo de Deus. Es el tiempo de Dios. É o tempo que Deus estabeleceu. Es el tiempo que Dios estableció. É o tempo do seu reino. Es el tiempo de su reino. A igreja é aquele marco que diz o texto de Provérbios. Não remova os marcos. Nós demarcamos onde está o reino de Deus. La iglesia es aquel lindero, tal como dice el texto de Proverbios, para no remover los linderos antiguos. A igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana em Santiago, marca que ali está o reino de Deus. La primera iglesia presbiteriana de Santiago es un lindero. Ella pone un marco de que allí, en donde ella está, es el reino de Dios. Está el reino de Dios. Eu penso e creio que a igreja presbiteriana aqui em Belém, onde nós estamos, também marca. Aqui é o reino de Deus. Do sul ao norte está marcado. Eu penso igual que acá em Belém, em donde vivo, que a igreja presbiteriana, certo, marca, estabelece uma señal do reino de Deus. Del norte ao sul está o reino de Deus. Então está espalhado por todo mundo este marco. Luego está esparcido por todo o mundo este marco do reino de Deus. Por isso que Jesus afirmou: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Por isso Jesus afirmou: o tempo é cumprido, o reino de Deus está cerca. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma grande prova, para nós finalizarmos, uma grande prova do texto sagrado para esse arrependimento e fé, essa crença no Evangelho. Uma grande prova, desculpa, pode repetir? Uma grande prova da nossa crença e arrependimento neste Evangelho. Perfeito. Uma grande prova de nossa crença e arrependimento neste Evangelho está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Se encontra na carta de Pablo aos Romanos, capítulo 8. Versos 24 e 25. Versículos 24 e 25. Por favor, pastor Paulo. Que dizem o seguinte, hermanos. Romanos 8. Los 24 e 25. Porque em esperança fuimos salvos, pero a esperança que se vê não é esperança. Porque lo que alguno vê, a que esperarlo? Pero se esperamos lo que não vemos, com paciência lo aguardamos. A igreja a qual Marcos destinou o evangelho não poderia esperar no Império Romano. A igreja a la qual Marcos destinou seu evangelho não poderia esperar no Império Romano. E nenhuma igreja em qualquer tempo da história. E nenhuma igreja em qualquer época da história. Porque isso era ver. Porque isso era o quê? Ver. Porque isso era ver. Era a esperança que se vê, que não é esperança. Porque isso era ver. Era esperança que se vê. E, em rigor, isso não é esperança. É o ensino do texto sagrado. Se nós não estamos vendo o reino, mas a gente vai aguardar com paciência. É a enseñança do texto sagrado. Se nós outros não estamos vendo o reino, nós outros vamos a seguir esperando. Porque o reino já está dentro de nós. Porque o reino já está dentro de nós outros. O reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.